Olá pessoal, hoje eu quero trazer mais informações sobre a revisão da vida toda, hoje com enfoque na nota técnica trazida pelo INSS no dia 8 de março, que, diga-se de passagem pessoal, não foi juntada no processo e tão simplesmente foi distribuída para a imprensa. E hoje eu quero trazer aqui para vocês dados concretos que vão demonstrar que essa nota técnica do INSS ela é falaciosa, no sentido de que a revisão da vida toda custaria para os cofres públicos o valor de 360 bilhões de reais. Vocês vão ver que o valor, na verdade, é infinitamente menor e vão entender também por que o INSS inflou tanto as contas nessa nota lançada para o Estadão, a primeira imprensa a divulgar no dia 8 de março, o dia que acabaria o prazo para pronunciamento dos votos, aliás, emitidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da revisão da vida toda. Pessoal, primeiramente, é sempre importante lembrar que a revisão da vida toda é uma revisão de exceção. Isso porque o normal do trabalhador é que ele comece a contribuir com menores contribuições e ao longo de sua vida contributiva vá aumentando gradativamente essas contribuições. Então, como a revisão da vida toda é justamente uma revisão para incluir os primeiros salários, as primeiras contribuições desse trabalhador, via de regra, ela diminui o valor do benefício ao invés de aumentar. Então, ela cabe para a menor parte dos trabalhadores, menor parte dos aposentados. E olha só, pessoal, primeiro grande absurdo dessa nota técnica. Porque é o seguinte, um dado que eu trago para vocês, que hoje o INSS paga 36,4 milhões de benefício. Então, ativos no INSS hoje são 36,4 milhões. Em contrapartida, nessa nota técnica, pessoal, o INSS alega que teria direito a essa revisão 50,9 milhões de benefício. Ou seja, todos os benefícios e mais um tanto de benefício sequer existente. Na verdade, ele levou em consideração benefícios cessados e suspensos e a totalidade dos benefícios ativos. E agora eu vou explicar para vocês, jogando aí na tela, por que o INSS conseguiu chegar nesse número de 50,9 milhões de benefício. Olha só, pessoal. Primeiramente, o INSS simplesmente incluiu no cálculo os benefícios decaídos de novembro de 1999 a 2012. Só aqui, pessoal, são 13 anos de benefício. E pior, além de incluir esses benefícios, ele ainda fez uma projeção de recebimento por 15 anos vincendos. Então, todos os benefícios com DIB anterior a 2012 deveriam ser desconsiderados, mas não foram. Outra questão que aconteceu, o INSS simplesmente considerou todas as pensões por morte. E a gente tem que lembrar, pessoal, que as anteriores a 2012 estão decaídas. E não obstante, mesmo aquelas posteriores a 2012, se elas forem precedidas de aposentadoria, ou seja, se antes dessa pensão houver a concessão de uma aposentadoria para o segurado falecido, que converteu-se em pensão por morte, o que se leva em consideração para fins de apuração da decadência é a data de início do benefício da aposentadoria em detrimento da data de início do benefício da pensão por morte. Então, a aposentadoria ela deve ser posterior também a 2012. Caso ela seja anterior e mesmo que a pensão por morte se dê posteriormente a 2012, essa pensão estaria decaída. O INSS considerou também todos os auxílios doença no cálculo. E, como a gente já disse, os anteriores a 2012, primeiramente, estão decaídos. Mas mesmo, pessoal, os concedidos posteriormente a essa data, posteriormente a 2012, há uma situação que impede que esse benefício entre no custo da revisão. Por quê? A Lei 13.135 instituiu uma forma alternativa de cálculo limitando o valor desse benefício à média aritmética das 12 últimas contribuições. Então, pessoal, caso a média de todo o período contributivo dê acima da média
aritmética das 12 últimas contribuições, prevalecerá a média aritmética das 12 últimas contribuições. Então, por óbvio, a revisão da vida toda não beneficiará quem recebeu o auxílio-doença. Outro ponto importante, quarto ponto, olha só, o INSS considerou todas as aposentadorias por idade, sequer distinguindo urbana e rural. Pessoal, o que acontece? Como a gente já viu, as anteriores a 2012, elas devem ser descartadas do cálculo. As posteriores, pessoal, a 2012, caso tiverem sido concedidas na modalidade rural, a gente sabe que as aposentadorias por idade rural, em grande parte, não são consideradas valores de contribuição, até porque há a possibilidade de elas serem concedidas ao segurado especial. E aí, obviamente, ela tem o valor de um salário mínimo, e não vão ser as contribuições anteriores a 94 que majorarão o valor do seu benefício, até porque essas contribuições sequer existem. Quinto elemento, pessoal, absurdo. Uma vez que ela considera simplesmente todos os benefícios ativos, o INSS considerou os benefícios de cunho assistencial, o BPC-LOAS. A gente sabe que o BPC não leva em consideração contribuições, até porque ele não exige qualidade de segurado. Então, esses benefícios não têm como ser revisionados, eles são sempre no valor de um salário mínimo. Mais uma situação a ser reportada, o INSS considerou os benefícios que já estão no teto. Hoje no Brasil não são muitos benefícios ativos no teto, porém, o que é certo, e eles precisam desconsiderar também os benefícios concedidos no teto, justamente porque esses benefícios não têm possibilidade de majoração. Mais um absurdo é considerar os benefícios cessados ou suspensos anteriores a 2012, como nós vimos, estão decaídos, e mesmo, pessoal, aqueles com DIB posterior a 2012 e data de cessação anterior a 2017. Por quê? Se o benefício ele está cancelado ou suspenso nesse interregno, ele não terá problema de ser revisionado com relação à decadência, mas haverá a impossibilidade do recebimento das parcelas vencidas em razão da prescrição, que para você revisionar um benefício, ele precisa estar dentro do prazo decadencial. Mas não somente isso. Caso ele seja um benefício cancelado ou suspenso, essas parcelas vencidas, elas necessitam estar dentro do interregno de 5 anos anteriores ao ajuizamento dessa ação. E o que vai acontecer, pessoal? Se o benefício foi cessado nesse interregno de 2012 a 2017, essas parcelas, em que pese poderem ser alvos de revisão, elas não poderão ser recebidas porque elas foram fulminadas pela prescrição. A gente chama de prescrição quinquenal. É justamente isso, a prescrição de 5 anos. Indiferentemente a isso, a INSS considerou também essas diferenças, a diferença salarial não recebida em razão de uma eventual revisão da vida toda favorável, de parcelas simplesmente prescritas, em que pese estarem dentro do prazo decadencial, como eu disse, elas foram atingidas pela prescrição. E eu estou falando isso porque o absurdo é tão grande que, com relação a esses benefícios cessados ou suspensos, daqueles 50,9 milhões, quase 38 milhões de benefícios considerados pelo INSS são benefícios cessados e suspensos, os quais, como nós vimos, na sua grande maioria não serão passíveis de recebimento. E ainda para aumentar, pessoal, esse absurdo, além de considerar toda essa gama de benefícios cessado e suspenso, ele ainda fez uma projeção de recebimento do benefício cancelado para 15 anos vincendos. Como é que se recebe um benefício que está cancelado mais 15 anos futuros? Ou seja, impossível. Essa nota é tão absurda que o INSS sequer teve coragem de juntar essa nota dentro do processo. Aliás, dentro do processo foi juntada uma outra nota que fala em 46 bi, feita também pelo INSS. E nessa nota, essa nota também é falaciosa porque ela considera os valores de benefícios concedidos em 2009, 2010 e 2011, que estão decaídos. E o próprio INSS comenta nessa nota técnica, na oportunidade em que juntou no processo, que justamente esses benefícios mais antigos é que representariam o maior custo. E em contrapartida é muito importante dizer
que já há estudos prévios em cima da própria nota técnica juntada no processo pelo INSS que sinalizam ser infinitamente menor o custo da revisão da vida toda, que ficaria, na verdade, em torno de 2,7 a 5,5 bilhões. Então, pessoal, é preciso ter muita parcimônia na análise dessas questões, por isso que, nesse momento, é muito importante a gente trazer dados verídicos, inclusive dentro do processo, do valor realmente que vai representar a revisão da vida toda para os cofres públicos. Lembrando sempre, gastos com previdência social não são simplesmente gastos, são investimento. A gente sabe que cada real colocado em um benefício previdenciário retorna para o Estado, retorna para a União em forma de outras coisas, como impostos, como movimentação de emprego e tantas outras coisas de extrema importância para a vida do aposentado. Então, pessoal, fiquem atentos às próximas movimentações dessa causa, desse processo, porque nós nos empenharemos a combater essa nota técnica absurda apresentada para a imprensa e não ao processo pelo INSS no dia 8 de março do presente ano. Convidando vocês a conhecer o nosso site, lá a gente tem mais informações, inclusive da revisão da vida toda, digitando aí ocadvogados.com.br. Nós também estamos nas outras plataformas digitais, como o Instagram, o YouTube e também o Facebook, como OC Advogados. Tá certo, pessoal? Eu retomo em breve aqui esse assunto com novas atualizações.